esperança. Sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Com base nesse versículo, convido vocês a ficarmos de joelhos para fazermos uma oração ao Senhor. Deus grande, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor, estamos aqui em Tua presença para Te pedir que o Senhor venha estar conosco, venha estar nestes momentos, derramando Teu Santo Espírito sobre nós, para que assim nós possamos, Senhor, nos encher da Tua verdade, da Tua palavra, da Tua alegria, da Tua paz, e possamos sair daqui mais cheios de esperança, prontos para levar a Tua mensagem ao mundo que está aí a perecer. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, que eles não venham fazer separação entre nós e Ti, mas que Tua graça, Teu amor possa estar nos alcançando a cada dia. Envia Teus santos anjos, que eles possam estar ao nosso redor. E o Senhor sabe e conhece os anseios, as necessidades e os sonhos de cada um aqui presente, mas que Tua poderosa mão possa estar realizando as obras e que Tua vontade principalmente possa estar cumprindo-se em nossa vida, e que esse possa ser nosso maior sonho, um dia estar contigo nas mansões celestiais. Obrigado por tudo, Te agradecemos e Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Neste momento vamos ter uma participação especial aí, tá bom? Um louvor aí com a senhorita Paloma.
claro, né, que ela possa ter sempre esse desejo no coração de louvar e engrandecer o nome do Senhor. Todos são bem-vindos, né, à Igreja de Deus. Mais uma vez estamos aqui reunidos para a honra e glória de Deus. Então isso é motivo de alegria, né? Então que cada dia nós venhamos ter esse desejo de estar mais e mais na presença do Senhor, para aprender dele, para louvar e engrandecer o seu excelso nome. E neste momento nós vamos começar o estudo da palavra, tá bom? Convido a vocês a abrir suas Bíblias em Romanos, capítulo 12. Versículo 12. Amém ou misericórdia? Romanos capítulo 12, versículo 12. 12. Fechemos nossos olhos rapidamente, vamos orar. Senhor, estamos com a Tua palavra aberta. Dá-nos a Tua inspiração. Ensina-nos os Teus decretos, as Tuas leis, os Teus testemunhos. E inspira-nos com a Tua verdade, com o Teu Santo Espírito. Permaneça conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, olha só o que o texto diz. Aqui na minha versão, usa essas palavras: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Então, esse versículo fala sobre o quê? Sobre esperança, paciência e perseverança e oração, né? Então nós devemos o que? Alegrarmos na esperança, né? Mas que esperança? Na esperança do cristão. Que esperança é essa? De um dia estarmos com Cristo nas mansões celestiais. A esperança da salvação, a esperança da redenção, né? E para nós alcançarmos essa esperança, nós precisamos ser o quê? Ser pacientes, não é, Ana? Então, para alcançarmos essa esperança que Deus tem proposto para nós, nos tem prometido, nós precisamos o quê? Ser pacientes na tribulação, porque as tribulações, elas virão. E Jesus disse: mas tens bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós também podemos vencer pela força que nós encontramos no nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E agora nós devemos o quê? Para nós passar pelas tribulações, para nós sermos vencedores, nós precisamos o quê? Nos alimentar da palavra de Deus. Nós precisamos perseverar na oração. Então esse é o segredo: orar, estar sempre orando, sempre vigiando. Esse é o segredo, estudando a palavra de Deus. Esse é o segredo para nós o quê? Para nós passar pela tribulação e sermos vitoriosos, alcançando a esperança que nos foi proposta desde a fundação do mundo, que é a salvação, a redenção do homem, a restauração da humanidade caída, a restauração desse corpo doentio que nós temos a um corpo original, como foi criado no princípio, Adão e Eva. Tem uma ilustração que conta, tem um mestre, né? E tinha ali um servo dele, né? E ele perguntou para o mestre: mestre, como faço para não me aborrecer com as pessoas? Olha só, né? Uma pergunta que ele fez
que ele fez para o seu mestre. A primeira impressão que a gente tem é o quê? Se afastar delas, né? Não se aborrecer com elas, porque as pessoas não trabalham, né? Às vezes. Então, para a gente não se aborrecer, às vezes a gente mantém o quê? Distância. Então ele perguntou isso para o seu mestre. Algumas pessoas falam demais, outras são maldosas, invejosas, outras são indiferentes. Sinto ódio das que são mentirosas e sofro com as que caluniam. E aí o mestre respondeu: viva como as flores. Advertiu o seu mestre. Mas como? Como é viver como as flores? Perguntou o jovem. Repare nas flores, disse o mestre, apontando os lírios que cresciam no jardim. Elas nascem aonde? No esterco, entretanto são puras e perfumadas. Extraem do adubo mal cheiroso tudo que lhes é útil e saudável, mas não permitem que o azedume da terra manche o frescor de suas pétalas. Não é sábio permitir que os erros e defeitos dos outros o impeçam de ser aquilo que Deus espera de você. Precisamos entender que os defeitos são deles e não seus. Se não são seus, não há razão para aborrecimentos. Exercitar a virtude é rejeitar todo o mal que vem de fora. Isso é viver como as flores. Você não precisa focar nos erros alheios, justificando assim sua insatisfação com a vida e as circunstâncias. Tire a boa parte do adubo que chega até você. Seja uma flor cujo aroma é agradável aos que estão ao seu redor. Exale esse aroma. Não deixe que o seu foco esteja no adubo. Olha só, aqui, né, esse rapaz aprendeu uma importante lição com esse mestre, né? Viva como as flores. Elas nascem aí no adubo, né? Ou seja, em um local mal cheiroso, né? De putrefação, mas elas o que são lindas, né? São maravilhosas. Ou seja, daquele local ali em putrefação, mal cheiroso, ela retira o que? Coisas boas, coisas que nutrem ela, e assim ela vive o que? Bonita, né? Resplandecente. Então, da mesma forma, nós precisamos fazer. E o mestre continuou falando para ele sobre as pessoas, né? Então não é sábio a gente focar aqui no erro das pessoas. Então todos nós temos dificuldades, todos nós temos problemas, e muitas vezes eu, você, fulano de tal não vai por quê? Com a cara de outra pessoa. Então a pessoa chega, muitas vezes a gente tem uma natureza tão diferente de outra pessoa que a gente chega a dizer: não fui com a cara dela, né? Principalmente as mulheres. Mulher gosta de dizer essa frase, né? Não é criticando não, mas então, gente, não fui com a cara dela, né? Então isso acontece. Pode. Então isso acontece no que? Nos nossos relacionamentos, nos nossos contatos, quando conhecemos as pessoas. E muitas vezes, repetindo, então a gente acaba focando nos erros das pessoas. E é muito mais fácil para a gente que é ser humano, para a gente que tem uma natureza má, uma inclinação, uma tendência para o mal, é muito mais fácil a gente enxergar o quê? Coisas ruins nas pessoas, o lado ruim das pessoas, não é verdade?
Aí a pessoa, né, às vezes é um líder da igreja, né, e ela acaba o quê? Se revoltando, né, com certas atitudes de pessoas que dão trabalho, né, dão trabalho, digamos assim. E a pessoa o quê? Se zanga, fala logo zangado, né, às vezes critica a pessoa publicamente, né, humilha a pessoa, né, e isso traz consequências graves para as pessoas. Então o que é que nós temos que fazer? Como as flores, nós precisamos verificar, né, pedir a Deus sabedoria para que nós venhamos ver boas qualidades nas pessoas. Então todo mundo tem defeitos, todo mundo tem dificuldades, mas se você for olhar bem, se você for verificar, se você for prestar atenção nas pessoas, você vai ver que mesmo aquelas pessoas com características péssimas, ela tem alguma qualidade e tem algo que você pode aprender com ela. Aqui mesmo na igreja eu tive muita dificuldade em alguns momentos aí, né? Mas depois a gente vai ver, né? E a gente pedindo paciência a Deus, né? A gente vai trabalhando, né? E a gente começa a ver as qualidades, né, das pessoas. Mas se a gente ficar na primeira impressão, o negócio fica feio, né? E aí a desarmonia começa na igreja. Então é complicado. Complicado, né? Como o Miro falou, né? Às vezes, né, tem gente que a gente vai para a igreja, né? Tem cara que não quer ver de jeito nenhum. Né? Mas a gente vai, tem que ir porque Deus mandou que a gente se reunisse para adorá-lo. Né? E é na presença de Deus que nós somos transformados. Então muitas vezes nós alimentamos o que? Problemas que não temos e vilões que não existem. E aí a gente alimenta aqui naquela cabeça, fulano de tal, não fui com a cara do fulano de tal, aí coloca aquilo na cabeça, né? Esse problema está grande demais, eu não suporto isso. E aí fica pensando só naquilo. E isso, com o passar do tempo, aquele problema, né, que a pessoa enfrenta, que para outra pessoa pode ser um problema pequeno, mas para ela se tornou um problema grande, né? Por quê? Porque ela alimentou aquilo em sua mente, né? Aquela dificuldade, aquele problema, isso um dia se tornou o quê? Muito grande, né? E tem frases, inclusive tem frases que a gente chega a ouvir, né? Mulher, mas que está desse jeito só por causa disso. Então isso acontece. A pessoa, o problema para ela se tornou tão grande e os outros estão vendo que não é tão grande assim. Então, gente, nós precisamos alimentar coisas boas. Então, muitas vezes o problema que nós temos não é tão grande como a gente imagina ser, como a gente pensa que é, mas ele se tornou tão grande para mim, para você, por quê? Porque nós perdemos a capacidade de resolver coisas, e isso começa com o quê? Com as mínimas, com as pequenas. Então se a gente vê alguma coisa errada, ou alguma coisa que precisa melhorar, e se a gente não tentar resolver aquilo, isso é sem importância, não tem problema, né? Deus não vai olhar para isso aí não. E aí a gente deixa para lá, e a gente vai perdendo a capacidade de resolver problemas, de resolver dificuldades. Então as pequenas coisas, os pequenos detalhes, nós precisamos dar atenção a eles, porque eles podem fazer grande diferença na nossa vida. E um dia, aquele pequeno detalhe que você não deu importância, vai fazer falta. Vai fazer falta. Então nós precisamos dar atenção aos pequenos detalhes, às pequenas coisas e aos pequenos problemas, por mais pequena que seja, né? Então esses pequenos detalhes, essas pequenas coisas podem se tornar
futuramente coisas boas ou coisas ruins para você. Então, não adianta a gente ficar o quê? Lamentando, reclamando, porque a nossa tendência é essa. Eu mesmo, até hoje tem hora que eu fico do céu, né? Quando eu vou procurar uma coisa e não encontro, e a gente começa logo a pensar, não, mas eu deixo sempre em tal lugar, com certeza alguém pegou, e aí começa a jogar a culpa nas outras. Estou tentando perder isso aí, mas é uma dificuldade que eu tenho ainda. Então, ficar apenas reclamando das coisas não irá resolver problemas. Reclamar, né, se lamentar, fazer como o povo de Israel ali no Egito, que ficava só murmurando, né, reclamando. Então isso não resolve as coisas. Então nós precisamos o que? Como cristãos, nós precisamos o que? Dobrar os joelhos, orar, que Deus ele vai nos dar a direção. Mas às vezes os problemas se tornam tão grandes, por quê? Porque a gente não procura solução, a gente quer resolver sozinho na nossa cabeça, e a gente não dobra os joelhos, a gente não ora, e a gente precipitadamente começa a colocar a culpa nos outros, começa, né, a adicionar dificuldades, né, ali na sua mente. Então, quando isso acontece, né, quando o problema se torna tão grande, isso revela que nós temos o que? Olhar do mundo ao nosso redor de maneira, né, que não temos enxergado o céu. Então, quando a gente olha muito para essa terra, eu tenho conta para pagar, eu tenho tantos boletos para pagar, minha fatura do cartão vence dia 10 e eu não sei como é que eu vou pagar. E aí eu tenho que pagar a parcela do carro, a parcela da moto, tenho que pagar a TV que eu comprei. Aí a pessoa, né, recebe o salário, não tira nenhum dízimo, porque o salário dela não vai dar para cobrir, né, aquelas parcelas, aqueles débitos que ela tem. Então, é aí que a nossa fé é provada, e que muitas pessoas que não servem a Deus não entendem. Mas eu vou deixar de pagar minhas contas para devolver o dízimo para a igreja, para o pastor? Então, eles não entendem o que é a bênção de Deus para aquele que é fiel. E nós precisamos crer em Deus. A fidelidade, né? Deus promete que ela é o quê? A fidelidade ela vai ser abençoada, né? Aquele que é fiel, ele é abençoado. Então não adianta pensar só nas coisas do agora, só nas dificuldades, só nas contas. Então não precisamos apenas, nós precisamos às vezes o que? Estudar o problema um pouquinho, orar a Deus, que Deus vai abrindo as portas. Então até que a gente chegue à raiz do problema e aprenda como resolver. Então coletar o máximo de informações, né, sobre aquilo que você precisa resolver, né, os detalhes, orar a Deus, e assim isso facilitará, né, que você encontre a solução para aqueles problemas. E quando nós não pudermos resolver, nós temos que ter a certeza que Deus está lá ao nosso redor, que Ele pode resolver, que Ele é maior do que os nossos problemas. Então Ele prometeu o quê? Que aquele que busca vai encontrar, aquele que bate, né, na porta, essa porta será aberta para essa pessoa. Então nós precisamos o quê? Continuar procurando a solução que nós vamos encontrar. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Se vocês quiserem procurar aí, Gálatas 6, 7. Diz assim:
Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então podemos perceber nesse texto bíblico que o que acontecerá no futuro depende muito do que fazemos no presente. Se semeamos o mal ou o bem, isso tornará para nós. E não nos esqueçamos de ser gratos a Deus por tudo, porque muitas vezes aquilo que parece ser um problema também pode ser uma solução. Então muitas vezes, quando a gente se atrasa para o trabalho, quando a gente vai viajar, quando você perde o ônibus, quando você perde ali o avião, quando você se atrasa para algum compromisso, muitas vezes isso pode ser o quê? Um livramento. Você deixou de pegar um ônibus, lá na frente o ônibus deu um acidente lá. E você na rodoviária, tremendo de raiva, reclamando porque perdeu o ônibus e vai ter que comprar outra passagem ou refazer ali a passagem. E você mal sabe que Deus está te livrando de algum problema, de alguma dificuldade. Então, nosso foco deve estar no céu, porque se a gente focar nessas coisas dessa terra aqui, a gente vai ficar doido, né? Vamos ficar raivosos aí, né? Então nós precisamos focar nas coisas de cima. Então Deus sabe o que é melhor para nós. Então nossa frustração, nossa angústia, vamos colocar nas mãos de Deus, que Ele vai resolver. Então precisamos ser gratos a cada dia, ser gratos em tudo, colocar nossas vidas na mão de Deus e pedir que Ele venha nos ajudar nas nossas dificuldades e nos nossos problemas. E lembremos, sem dificuldades não existe vitória. Vamos ficar em pé, vamos louvar a Deus com o hino 11.
Fechemos os nossos olhos e oremos a Deus. Senhor, obrigado.